O que será que uma das séries mais famosas dos Estados Unidos, lançada lá em 2008, chamada Breaking Bad, tem a ver com o livro que criou e gerou a teoria chamada Efeito Lúcifer, só lançado em 2012 por Philip Zimbardo? Você já parou para pensar, por que as pessoas estão cada vez mais maldosas umas com as outras? Será que elas são más por natureza? Poderia ser que pessoas boas também se tornassem maldosas? O renomado psicólogo social e criador do experimento da prisão de Stanford, Philip Zimbardo, explora os mecanismos que fazem pessoas boas fazerem coisas ruins. Como pessoas morais podem ser seduzidas a agir imoralmente? E o que isso diz sobre a linha que separa o bem do mal? Philip Zimbardo fez estudos por mais de 4 décadas, tentando entender o porquê pessoas boas também se tornam más, e ele chegou em uma grande teoria chamada Efeito Lúcifer. Em algumas situações extremas, o que chamamos de mal pode emergir de qualquer pessoa, principalmente quando fatores como sobrevivência, ambição e ego são catalisadores. No caso de Walter White, seu câncer e a necessidade financeira inicialmente parecem ser a motivação, mas logo ao longo da série vemos que o orgulho e o desejo de controle são os verdadeiros motores por trás da sua transformação. O efeito Lúcifer entra em jogo quando pessoas boas, como Walter White, justificam ações cruéis para atingir o que acham ser um bem maior. Existe um momento na série Breaking Bad em que Walter White deixa de ser o homem que faz o que é preciso para sobreviver e se torna o famoso Heisenberg, sua persona criminosa, uma figura implacável e sem escrúpulos, o que demonstra a dualidade humana e como assombra um conceito junguiano pode dominar o indivíduo quando reprimida. Lúcifer, segundo a história cristã, era o anjo preferido de Deus, mas foi castigado e mandado para o inferno porque questionou a autoridade de Deus e tentou fazer os outros anjos se voltarem contra ele. Com isso, ele passou de arcanjo a diabo. O psicólogo Philip Zimbardo, autor do livro O Efeito Lúcifer, usou essa metáfora para investigar como o caráter humano pode mudar. Ele não fala de uma mudança tão extrema assim como a de Lúcifer, mas de como as pessoas comuns, até aquelas que consideramos boas, podem acabar fazendo coisas ruins, seja por um tempo curto ou mais longo. O efeito Lúcifer levanta uma grande questão: como pessoas normais podem se transformar em alguém capaz de cometer o mal? Normalmente, quando tentamos entender comportamentos estranhos ou ruins, a gente foca na personalidade da pessoa, no caráter ou até nos genes da pessoa, e esquece de olhar para a situação ao redor, ou o sistema em que essa pessoa está inserida. Muitas vezes, o ambiente ou o grupo ao nosso redor tem um papel enorme na forma como agimos. Sabe aquela frase, diga-me com quem andas, que direi quem tu és? Isso explica muita coisa aqui. Quando a gente é adolescente, por exemplo, a gente tenta se encaixar de todas as maneiras, na maneira de se vestir, ouvir as mesmas músicas, ter os mesmos estilos de roupa. Adultos também fazem isso. Eles se juntam com quem compartilha os mesmos interesses e seguem certas normas, seja no trabalho ou em grupos sociais. O problema só começa quando esses grupos mostram um lado sombrio, e aí, protegidas por esse grupo, as pessoas tendem a ser capazes de fazer coisas horríveis. O mal pode ser algo comum, e até banal. O exemplo disso é o famoso experimento da prisão de Stanford, feito por Zimbardo. Eles pegaram estudantes e dividiram aleatoriamente em 2 grupos, uns eram os guardas e os outros prisioneiros, para simular uma prisão por 2 semanas. Mas o experimento saiu tão fora do controle, que teve que ser interrompido em menos de 5 dias. Os guardas começaram a abusar do poder, assediar e humilhar os prisioneiros, mostrando como o ambiente pode mudar a forma como as pessoas se comportam. Zimbardo defende que o que somos é moldado tanto por grandes fatores, como por riqueza, pobreza e até a época em que vivemos, quanto por situações do dia a dia. E essas coisas interagem com a nossa biologia e personalidade. O ponto dele é, sim, as pessoas são responsáveis por suas ações, mas também precisamos entender como as situações e o sistema ao redor delas influenciam essas ações. E não é só sobre gente ruim, mas também sobre o ambiente, e quem faz o sistema que cria essas situações. O Walter White, no início de Breaking Bad, era um professor de química, um cara comum, que só queria garantir o sustento da família depois de descobrir que estava com câncer. Mas, ao entrar no mundo das drogas para ganhar dinheiro, ele foi sendo influenciado pelas circunstâncias, como a pressão financeira, a tentação de poder e até as situações perigosas que o cercavam. O ambiente em que ele escolheu viver, ou seja, o tráfico de drogas e o crime organizado, começou a corrompê-lo. Ele não começou como uma pessoa mal intencionada, mas o sistema e as forças ao seu redor
o empurraram a fazer escolhas cada vez mais sombrias, e ele acabou se transformando em alguém capaz de coisas terríveis. No fim, o Walter White não era apenas uma pessoa ruim desde o início, ele foi apodrecendo ao longo do tempo, por causa do ambiente em que se envolveu e dos papéis que foi assumindo. Philip Zimbardo também fala que as necessidades humanas, que normalmente são positivas, como querer pertencer a um grupo ou ser aceito, podem acabar nos levando pelo caminho errado, quando essas coisas são manipuladas por forças sociais. A pressão do grupo é muito forte, mas só funciona porque a gente também se pressiona internamente para ser aceito. No fim, Zimbardo mostrou que mesmo os estudos mais tristes sobre a fraqueza humana podem ser inspiradores. Ele disse que vai chegar um momento na vida em que você vai poder se colocar como uma pessoa comum, você terá o poder de tomar uma decisão importante. Você poderá denunciar algo errado, tomar uma atitude ou seguir um caminho diferente e fazer algo heróico. Essa decisão é o oposto de fazer mal ou de não fazer nada, o que também é uma forma de maldade, a maldade pela omissão. Zimbardo fecha com uma frase de um escritor e dramaturgo chamado Alexander Solzhenitsyn, que diz: "A linha entre o bem e o mal passa pelo coração de todo ser humano." Agora, o que você acha disso? Você concorda com o Zimbardo? Acredita que nossas ações são mais influenciadas pelo sistema ao nosso redor do que por quem a gente é de verdade? Se o seu papel mudasse, de prisioneiro para guarda, ou vice-versa, você ainda seria a mesma pessoa? Deixe aqui para mim nos comentários.